Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Os 10 Mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Pergunta: em O Livro dos Espíritos se lê com relação à morte o seguinte: de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, não há senão o instante da morte. Em chegando esse momento, ou por um meio ou por outro, não vos podeis subtrair a ele. Depois, como resposta a esta pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não for chegada, se lê: não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas tendo chegado a hora de partires, nada pode obstar à tua partida. Diante dessas palavras e destas que proferistes mediunicamente, na terra em que habitais, enquanto a ocupardes pela encarnação, vossos dias não podem ser prolongados. Em que sentido, em que condições e segundo que regras se deve entender que o instante da morte é fatal? Deve-se entendê-lo de modo absoluto e no sentido de que o homem nada pode conseguir para abreviar sua existência pelo uso e abuso do seu livre-arbítrio, por seus atos, pela maneira por que se utiliza da sua existência, deixando de cumprir as obrigações que lhe são impostas para que o corpo lhe dure até ao termo de suas provações? Resposta: o Livro dos Espíritos era a base da revelação, porém não a revelação toda. Se nessa obra se houvesse entrado em todos os pormenores, mais terríveis teriam sido as tempestades que ela levantou, mais numerosos os antagonistas, mais penosa a luta. Foi preciso primeiramente desentulhar o caminho e mostrar a luz que cintilava por entre as abertas do silvedo. Pouco a pouco, o horizonte foi sendo alargado e ainda o será mais. Sob certos pontos de vista, como esse que ali se adotou, mas sem que houvesse entrado em todos os desenvolvimentos, a morte é determinada. Credes, porém, fracas e finitas criaturas, que aquele que se move no infinito e abrange com o seu olhar as pleiades inumeráveis de estrelas, de mundos que ele projetou no espaço, mede o tempo com os vossos compassos? Tudo é detido em sua marcha, tudo tem determinada a sua duração ao simples olhar daquele que é o infinito. Mas a barreira que se ergue diante de vós não é determinada como o interpretais. A duração da vida se regula pelo princípio que liga o espírito ao corpo. O cordão fluídico de que se vos tem falado é a mola que põe em movimento o mecanismo corporal. Determinada é a duração dessa mola, mas dentro de uma amplitude que não podeis compreender e que não se mede pelos minutos da vossa pêndula. Extensão mais ou menos longa vos é dada de acordo com a maneira por que dela fizerdes uso. É como um pedaço de borracha que se pode esticar até certo ponto, conforme a maior ou menor força, a maior ou menor destreza que se empregue. Conquanto seja difícil fazer-vos compreender esta apreciação, vamos dar-vos o sentido e o alcance do que acabamos de dizer. A duração do homem tem um limite natural, determinado no curso regular da existência
pelas leis imutáveis da natureza, pela ação e aplicação dessas leis, de conformidade com os meios e os climas. Por isso que os fluidos que servem para a formação e o entretenimento dos seres humanos estão em relação com os climas sobre que eles atuam. E a matéria está em relação adequada com eles, porquanto, segundo a lei de harmonia universal, tudo é determinado. Aí, nesse limite natural, é que está o momento irrevogável do fim humano, fim contra o qual o livre-arbítrio do homem nada pode, no sentido de prolongar além dele a duração do corpo. Eis qual é, na verdadeira significação da palavra, o instante fatal da morte. Neste sentido é que os dias da criatura humana não podem ser prolongados. Eles não podem ir além daquele limite natural. Mas o livre-arbítrio do homem pode, seja por meio de suas resoluções espirituais, isto é, pelas determinações que toma como espírito antes de encarnar, seja pelo uso que faz da sua existência como encarnado, interromper o curso desta em determinado tempo, entre o instante do seu nascimento e aquele natural limite, que é a hora fatal do fim humano. O livre-arbítrio do espírito o coloca em condições de marcar, antes da encarnação, a duração aproximada do corpo que lhe servirá de envoltório, tomando ele o encargo de cumprir as obrigações necessárias a fazê-lo durar até ao termo de suas provas. Uma vez encarnado, como ignore quanto tempo durarão estas, deve empregar todos os esforços para se pôr em estado de levá-las a cabo. Neste caso, tendo pelas suas resoluções espirituais marcado a terminação da prova, portanto a duração de sua existência terrena, o espírito se acha impedido de atingir o termo geral desta, o seu limite natural. O corpo, então, sob a vigilância e a direção dos espíritos prepostos à tarefa de velar pelo cumprimento das provas, se forma em condições de durar o tempo pré-determinado, cabendo, porém, repetímo-lo, ao espírito encarnado cumprir todas as obrigações de que dependa a duração dele até ao fim das provas a que serve de instrumento. Cumpridas que sejam todas essas obrigações, o instante da morte é irrevogável, porém não fatal, no verdadeiro sentido desta palavra, visto ser o resultado do uso que do seu livre-arbítrio fez o espírito antes de encarnar. O homem, todavia, pode, pelo exercício desse mesmo livre-arbítrio, pelo abuso que dele faça, pela maneira por que conduz a sua existência, deter o curso desta antes do tempo marcado pelas suas resoluções espirituais, pelas determinações que tomou como espírito antes de encarnar. Assim é que o doente usa do livre-arbítrio tanto quando cuida do seu corpo para torná-lo capaz de levar a cabo as provas que seu espírito escolheu, como quando apressa a sua morte, quer descuidando-se dele, o que muito se aproxima do suicídio, quer praticando abusos ou excessos, desde que esse descuido, esses abusos e excessos constituam infração das obrigações que lhe cabia cumprir para fazê-lo durar até ao fim das provas que escolhera. O tempo não é, pois, limitado segundo o vosso ponto de vista, se bem o seja com relação ao infinito e às leis que regem o universo. Sim, o instante da morte é fatal no verdadeiro sentido da palavra,
porque a vida corpórea não pode ultrapassar certo limite. Não, o instante da morte não é fatal relativamente à duração da vossa existência restrita, porque o limite natural, no curso regular da vida terrena, só raramente é atingido pela razão de que as vossas resoluções espirituais ou os vossos atos, uns e outras consequências do vosso livre-arbítrio, impedem que o atinjais. Quando para o homem é chegada a hora de partir, nada pode eximi-lo da partida. E isto se verifica desde que essa hora chegue, ou porque o limite natural tenha sido alcançado, ou por efeito de suas resoluções espirituais, ou em consequência de atos seus, que, dada a maneira por que haja conduzido a sua existência, constituíram infração das obrigações que ele tinha necessidade de cumprir para fazer que seu corpo durasse até ao termo das provas que buscara. Dentro dessa latitude que vos é concedida, podeis mover-vos e usar do vosso livre-arbítrio, que, a não ser assim, não passaria de uma palavra oca e infalivelmente traria a todo aquele que raciocina a ideia do fatalismo, de predestinação, de escravidão moral. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.